Olá a todos! Dando seguimento à nossa aula da semana passada, hoje vamos trabalhar com as estratégias de análise de dados quantitativos e qualitativos, né? Então, hoje é a nossa primeira aula da tal da estatística descritiva. Então, só lembrando, segue aí meu nome e os meus contatos de e-mail e o celular. Uma das coisas que eu gostaria de reforçar é que toda vez que a gente está pensando na produção do conhecimento, essa produção do conhecimento, ela cabe diferentes objetos. Então, quando a gente vai discutir a bioestatística ou a estatística propriamente dita, a gente já viu que ela se aplica, por exemplo, à área da tecnologia, à área da agronomia, mas também na área da saúde, ela também comporta esses múltiplos olhares. Então, desde o olhar microscópico, por exemplo, que é capaz de acompanhar um crescimento bacteriano laboratorial, a uma análise clínica, por exemplo, de sobrevida de pacientes com câncer, a grandes estudos populacionais, por exemplo, como o teste de vacina. Então, todos esses objetos de análise, eles podem ser elementos de estudo da estatística propriamente dita. E também essa produção do conhecimento, ela se dá a partir tanto de análises que podem ser consideradas análises qualitativas, então, por exemplo, entrevistas, documentos técnicos, quanto de dados quantitativos, e a gente vai estudar mais em profundidade como é que a gente trata de forma diferente essas duas naturezas de dados, né? Também a gente já viu na semana passada que essa produção do conhecimento ela pode ser originada de diversos tipos de estudos envolvendo populações ou casos, né? Então a gente tem desde estudos de revisão, que podem ou não comportar análises mais sofisticadas, como a meta-análise, estudos de casos clínicos, estudos experimentais de laboratório, estudos de intervenção, que podem ser ensaios clínicos ou comunitários, estudos onde eu vou fazer apenas a observação da população, incluindo também estudos com uso de bases secundárias, por exemplo, as bases de morbidade, de mortalidade, de internação hospitalar. Então, todas essas modelagens podem obter dados possíveis e factíveis de serem analisados pela estatística, né? E, na verdade, quer dizer, a estatística ela faz parte dessa cadeia do conhecimento, onde eu tenho uma observação, né? E aí uma observação pode ser desde um exame clínico que eu faço no indivíduo, pode ser um tubo de ensaio, pode ser uma medida, por exemplo, de crescimento bacteriano submetido a uma temperatura e uma pressão adequada, né? E para isso, para produzir ou para observar aquilo me interessa, eu preciso de uma logística, né, que a gente chama, no nosso caso, da metodologia do meu estudo, para transformar isso num dado, em algo que eu posso, por exemplo, lançar numa planilha eletrônica de forma codificada, para que eu possa, a partir desse dado, fazer a análise e transformar isso numa informação, num conhecimento que eu seja capaz de eu interpretar, né, e discutir isso com a ciência já existente naquele campo. Então, a gente já viu que o maior desafio da metodologia científica seria, na verdade, a correta produção de uma hipótese, né? Então, o que é que eu quero testar no meu estudo, né? E aí eu lanço mão de metodologias e de análises estatísticas que validem, na verdade, o teste dessa hipótese do meu estudo, né? Então, esse teste de hipótese, na prática, ele traduz a própria essência da produção do conhecimento científico. Só que a gente não faz o teste de hipótese sem as chamadas de variáveis. E que variáveis são essas? Variáveis são propriedades, atributos que determinam a maneira ou os elementos que os indivíduos
bactérias, tipos de solo, se diferenciam entre si. Então eu posso dizer que as variáveis, elas variam, óbvio, quanto à sua natureza, e a gente pode chamar de variáveis qualitativas ou quantitativas. E o que seriam as variáveis qualitativas? Aquelas que a gente diria que são mutuamente excludentes. Então, quando eu digo sexo, ou é masculino, ou é feminino, ou eu posso ter N outras categorias, mas eu não posso ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, cor da pele, etnia, branco, negro, pardo ou amarelo, segundo classificação do IBGE. Cor dos olhos, verde, azul, marrom, preto, né? Então, eu não posso ter um olho preto e amarelo ao mesmo tempo, né? Então, todas essas variáveis que a gente tem, que elas podem ser consideradas mutuamente excludentes, e elas podem também ser chamadas de variáveis categoriais, a gente classifica elas quanto à sua natureza como variáveis qualitativas. E o que são variáveis quantitativas? São as variáveis numéricas. Então, essas variáveis numéricas, elas podem ser subdivididas entre discretas, que é uma variável, por exemplo, que não permite, do ponto de vista teórico, casa decimal. Vou dar um exemplo na minha área. Número de dentes. Eu tenho 1 dente, 2 dentes, 3 dentes. Eu não posso ter 1 dente e meio, né? Porque 1 dente e meio não é uma estrutura útil. Diferente de uma variável contínua. Uma variável contínua é uma variável numérica estrito sensu, aquela que pode assumir qualquer valor da escala numérica entre menos infinito e mais infinito, assumindo um número de casas decimais que podem ser também infinitos, que meu instrumento consiga mensurar. Então, quando eu estou falando de peso, por exemplo, eu posso traduzir meu próprio peso em microgramas. Então, eu tenho um número infinito de casas decimais, né, à esquerda lá do zero, né? Então, tamanho de algo, né? Então, são variáveis numéricas contínuas, quantitativas e que assumem qualquer valor dessa escala de menos infinito a mais infinito. Eu também posso classificar as variáveis como a relação entre elas. Então, eu posso ter variáveis que são dependentes, que é aquelas que sofrem o efeito de alguma coisa, ou as minhas variáveis de resultado, e as variáveis que são chamadas de independentes, que são aquelas que provocam o efeito daquilo que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu estou estudando um crescimento bacteriano e ele é influenciado pela temperatura, pela pressão, pelo substrato que eu dou àquela bactéria, o crescimento bacteriano é minha variável dependente e todas essas outras variáveis que influenciam no crescimento bacteriano eu vou chamar de variáveis independentes. Então, na maior parte dos nossos estudos, o que a gente quer é observar o efeito de variáveis independentes na nossa variável de resultado, que é a variável dependente, né? E como é que eu faço para fazer a estatística descritiva dessas variáveis? Nas variáveis qualitativas é muito simples, né? O que eu posso fazer com as variáveis qualitativas do ponto de vista descritivo? Eu posso apresentar o número e o percentual da ocorrência em cada uma das categorias. Então, por exemplo, eu vou estudar diferentes cepas bacterianas num tipo de solo, né? Então, eu vou coletar e vou dizer, tem tantas cepas dessa bactéria ou tanta colonização dessa e tanta colonização daquela, né? Quais os nutrientes que tem num determinado solo e em que quantidade tem em cada um. Então, eu posso definir isso, né,
no N e no percentual, numa população, quantos são homens e quantos são mulheres. Então, 40% do sexo masculino, 60% do sexo feminino, né? Então, eu posso classificar essas variáveis qualitativas de acordo com o número e o percentual da sua ocorrência. Geralmente, né, e a gente vai ver na aula seguinte, essas variáveis qualitativas, elas podem ser representadas por gráficos ou tabelas, e essa é uma tabela muito usual de apresentar, né? Onde eu coloco na variável as minhas categorias daquilo que eu estou estudando e o número e o percentual em cada uma dessas categorias. Já nas variáveis quantitativas, não, né? Nas variáveis quantitativas, eu tenho medidas importantíssimas para calcular. Eu tenho medidas de tendência central, que são fundamentalmente duas. Eu tenho até uma terceira, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a moda, que é o valor que mais ocorre, não é à toa que a moda está aí, né? Que esse termo foi utilizado, né, pelo mundo fashionista. Eu tenho essas medidas que me dizem o centro da distribuição, e por isso que elas chamam de medidas de tendência central. E tenho outras medidas chamadas de medida de dispersão ou de medidas de variabilidade, né? Então, o que eu quero saber dentro das minhas variáveis quantitativas é como é que esses números se comportam, né? Se eu vou analisar 200 valores, qual é a medida que tende ao centro e como esses números se espalham entre si? Então, a primeira medida de tendência central é uma medida que certamente todo mundo aqui já calculou na vida. Todo mundo já calculou média de prova, todo mundo já calculou ou já deve ter calculado a média de gastos do orçamento doméstico. Então, o que é a média, né? É a soma de cada uma das variáveis individuais, né? Então, é esse somatório do x, né? De todos os x ou de todos os valores observados numa distribuição, dividido pelo tamanho da amostra, né? Então, eu posso dizer, eu tirei 7 na primeira prova, 5 na segunda, 4 na terceira, 10 na última, e vou calcular a média da minha nota, né? Eu posso dizer que eu ganhei 2 quilos no primeiro mês, 5, 3, 7, 8 sucessivamente, e que eu ganhei em média 5 quilos por mês. O barra em cima desse xizinho aqui, ou em cima de qualquer valor que anteceda esse sinal do igual, ele tende a representar esse valor da média, né? Agora, a média é sempre boa? Não. A média ela não é boa quando eu tenho medidas que são valores extremos. Então, por exemplo, imaginem que eu apliquei uma prova para uma turma, 70% da turma tirou 0 e 30% da turma tirou 10. Mas eu tenho uma média de 3. Essa média de 3 está representando esse 70% do que zerou a prova? Não. Provavelmente ela está superestimando a média. Por quê? Porque aqueles poucos que tiraram 10 estão puxando a média lá para cima. Então, toda vez que eu tenho os valores extremos, que na estatística ou na análise de dados é um termo muito utilizado no inglês chamado de outliers, eu lanço mão de uma outra medida chamada mediana. A mediana, diferente da média, não é um valor calculado. A mediana é um valor ou é uma medida de posição. O que é uma medida de posição? Eu vou ordenar meus dados do menor para o maior. Imagine que eu tenho uma folha de papel e em cada linha eu coloco os dados obtidos. Depois eu vou dobrar essa folha no meio e aquele que tiver no meio da distribuição ou na posição 50%, este número vai corresponder à minha mediana.
Então, eu tenho os meus dados, por exemplo, eu vou organizar de forma crescente e aquele que estiver no centro da minha distribuição, nesse caso o 5, corresponde à minha mediana. Então, a gente já viu que a média é um valor que eu posso calcular. Ela representa todos os números daquela distribuição. E a mediana, ela não é calculada. A mediana é uma medida de posição, que corresponde ao centro da distribuição ou aos 50%. Aí quando a gente vai pensar nas medidas de dispersão referentes à média e à mediana, o que vem na cabeça? Bom, se a mediana é a posição 50%, né? Ou o que eu vou chamar de percentil 50, quem seria a medida de dispersão da mediana? Outros valores dentro dessa distribuição percentual dos dados. Então, um dos elementos muito usados de dispersão da mediana são os percentis, por exemplo, 25% e 75%, que são chamados de primeiro quartil e terceiro quartil, no geral, né, na estatística. Mas, por exemplo, a nutrição, quem já viu uma curva de crescimento de criança, uma curva de perímetro cefálico, uma curva de índice de massa corporal, já viu duas grandes curvas, uma na mediana, que é no meio do cartão da criança, por exemplo, outra lá em cima e outra lá embaixo. Por quê? Porque o uso desses percentis depende muito da área. Então, a nutrição, por exemplo, usa muito o percentil 10% e o percentil 90% para dizer, olha, quando eu vou acompanhar um crescimento de uma criança nos 10 primeiros anos de vida, é bom que ela esteja pelo menos no percentil 50 ou na mediana daquela população. Mas se ela estiver em 30%, em 20%, ela ainda é normal. Ela vai se tornar normal quando ela está abaixo do percentil 10. Ela vai se tornar de sobrepeso uma criança muito alta quando ela está acima do percentil 90. Então, quem estabelece a adequação dessa medida de dispersão da mediana é a própria natureza do dado ou a natureza daquela área de conhecimento, né? Mas a média não, né? Assim como a média tem uma medida calculada, a medida de variabilidade da média também é uma medida calculada. Então, eu também tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da variância e do desvio padrão. E quando você olha a fórmula, é bizarra, né? Mas vamos lembrar, pela fórmula mesmo, o que representa a variância quando a gente pensa na variabilidade da média. Então, eu vou formular uma frase e depois a gente vai entender perfeitamente o que quer dizer essa frase. A variância é o quanto cada valor individual da minha distribuição é diferente da média. Então, por exemplo, x barra é minha média e x1 é o primeiro valor dos meus dados observados. Então, o quanto x1 é diferente da média? Sucessivamente, x2, x3, xn, quantos valores eu tiver na minha distribuição. E por que ao quadrado, Tininha? Tem alguma justificativa para ser ao quadrado? Tem. Vamos pensar numa sala que tem 10 alunos, a nossa turma. A média de peso dessa sala é de 60 quilos, mas eu peso 52 quilos. Então, se eu fosse pensar na minha diferença em relação à média, eu teria menos 8. Mas vamos lá, Aaron pesa 68. Se fosse pensar na diferença dele em relação à média, seria 68 menos 60. Se não fosse uma medida quadrática, eu teria meu menos 8 nessa primeira caselinha e o mais 8 de Aaron aqui.
Menos 8 com mais 8 dá quanto? 0. Então, eu poderia anular essas diferenças no cálculo da variância? Não. Então, o que a gente faz para não anular quando eu tenho um número negativo e um número positivo? Eu elevo ao quadrado. Então, o que eu faço? 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, 64. 8 ao quadrado, 64. Então, eu transformar essa variabilidade numa medida que a gente chama de uma medida quadrática ou elevada ao quadrado é somente uma estratégia matemática para eu transformar todos os valores em valores positivos, sejam eles negativos ou positivos. E isso é o cálculo da chamada variância. Mas o mais comum da gente trabalhar nos estudos não é a variância, é essa medida daqui de baixo, do desvio padrão. Por que é o desvio padrão? Porque eu trabalhei com a medida quadrática para diminuir ou para evitar os números negativos, e aí o que eu faço depois para obter o desvio padrão? Eu tiro a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência, né? Então, se a gente lembrar, eu faço na variância a potenciação e no desvio padrão eu tiro a raiz quadrada da minha potência, né? Então, quem é o desvio padrão, na verdade? A raiz quadrada da variância, né? Então, vamos lembrar de novo o que significa o desvio padrão? É o quanto cada valor individual da minha amostra se aproxima ou se diferencia em relação à média, né? Então, ao fazer isso, eu estou dizendo, os meus valores como um todo, eles estão muito afastados da média ou muito próximos da média? E isso é uma coisa muito importante para a estatística, gente. Por quê? Porque quanto maior o desvio padrão, ou quanto mais afastado esses valores são da média, melhor ou pior? Vamos pensar nessa pergunta para responder na sexta-feira, né? Então, se eu tenho um desvio padrão grande, isso é bom ou não para minha distribuição, né? E aí a gente vai tentar responder isso na sexta-feira presencialmente, tá certo? E com isso, né, a partir daquilo que eu obtenho dessas estatísticas descritivas, né, do N, do percentual, da minha média, da minha mediana, dos meus percentis no meu desvio padrão, né, eu vou levar em conta, quer dizer, que hipótese que eu preciso responder, né? Ela tem que ter relação entre duas variáveis, pelo menos, e eu preciso ter dados ou amostra suficiente para que eu possa validar, para que eu possa testar e ou validá-la ou refutá-la, né? Então, a gente, na verdade, tem dois tipos de hipótese. Um conceitual, né, uma hipótese conceitual, que a gente tem lá na revisão de literatura, né, com aquilo que a gente tem de conhecimento acumulado, e uma hipótese chamada de hipótese operacional, que é quais os testes adequados que eu vou fazer a depender da minha natureza dos dados, né? Então, eu tenho variáveis qualitativas, eu tenho variáveis quantitativas. Nessas variáveis quantitativas, eu vou usar como medida tendência central a média ou a mediana? Quando é que eu uso a média e quando é que eu uso a mediana? E suas respectivas medidas de variabilidade. Qual é a mesma medida de variabilidade da média? A variância ou desvio padrão. Da mediana, os percentis. E a partir disso, eu vou formular uma hipótese conceitual. Então, minha hipótese conceitual vai sempre depender
tanto a conceitual quanto a operacional, elas vão sempre depender da natureza dos dados e da metodologia da pesquisa. Porque é isso que vai nos levar para as estratégias de dados, de análise dos dados. Dentro da estratégia de análise de dados, eu tenho critérios para escolha de testes estatísticos apropriados para cada natureza do estudo. Então, que perguntas eu preciso fazer antes de escolher qualquer teste estatístico apropriado para um estudo? Primeiro, eu preciso responder: qual a natureza da minha variável? Eu tenho uma variável qualitativa? Eu tenho uma variável quantitativa? Eu tenho como variável dependente uma quantitativa ou uma qualitativa? Como variáveis independentes, eu tenho variáveis qualitativas ou quantitativas? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder em todos os estudos. Segunda pergunta: quantas amostras eu vou avaliar, né? Quantos grupos, né? Qual o N de cada um desses grupos? Eles são dependentes ou independentes entre si, né? Então, essas duas a segunda e a terceira pergunta, elas estão interligadas, né? Então, eu vou responder a dependência de um deles para o outro. Um está provocando o outro ou um se desenvolve junto com o outro, né? À medida que eu cresço, eu aumento de peso, ou isso é falso, por exemplo, do ponto de vista da hipótese conceitual, né? E a última pergunta é: que tipo de inferência eu tenho que obter para o meu estudo? Quer dizer, qual tipo de conclusão eu preciso necessariamente extrapolar isso para a minha população? Então, depois da aula de hoje, depois que vocês assistirem essa aula, eu queria que vocês pensassem em duas perguntas fundamentais, né? Sobre a natureza das variáveis qualitativas e quantitativas. Então, eu queria que vocês pensassem exemplos de cada uma dessas duas para que a gente possa trabalhar melhor na sexta-feira. E a segunda coisa que a gente vai discutir na sexta-feira: como é que a gente define nas variáveis quantitativas quando é que eu vou usar a média e quando é que eu vou usar a mediana como estatística descritiva mais adequada para um grupo de dados, né? Para representar adequadamente os meus dados, né? Então, a partir dessas duas grandes perguntas, né, a gente vai trabalhar na nossa aula presencial. Então, eu espero vocês na sexta-feira, tendo refletido bastante sobre esse tema. E a gente se vê lá.